Paz, povo de Deus, aqui quem fala é o Pastor Vitor e já oro desde já para que através desse vídeo o Senhor Deus venha te abençoar, a presença do Espírito Santo venha te visitar nessa hora. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar esse vídeo para que essa mensagem chegue a muitas outras pessoas, tá bom? Eu quero deixar uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 11, para nós nesse dia. E eu queria que a gente refletisse sobre algo que está bem perto de acontecer e que precisa trazer para a gente um despertamento, né, por parte do Espírito Santo. Nós estamos aí bem pertinho, né, de iniciar mais um evento, uma Copa do Mundo. Acontece de 4 em 4 anos. E apesar de ser um evento esportivo, apesar de ser um evento aí de interação entre as nações, nós precisamos entender o despertamento que o Senhor nos traz em relação ao tema das nações, em relação à expectativa do Senhor para com as nações, para com os povos de diferentes etnias, línguas e culturas. Olha que interessante a palavra em Marcos capítulo 11, o que ela diz. A partir do versículo 15, diz assim: E foram para Jerusalém, e entrando ele, Jesus, no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações. Jesus, quando olhou o templo, quando visitou aquele lugar que era um símbolo do judeu, de culto ao Senhor, de lugar de devoção, de lugar de oração, Jesus liberou uma palavra profética sobre a identidade da igreja. Não está escrito: a minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações. Esse texto que Jesus cita foi profetizado no livro de Amós, sabe? E esse termo aqui no grego, nações, é taetne. Taetne significa povos, significa etnias. E nações, da forma como nós conhecemos, é um pouco diferente de pensar etnia, porque mesmo dentro de um país nós podemos ter diversas nações ou diversas etnias, ou seja, grupos com uma mesma cultura, com uma mesma organização, com uma mesma fala. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, quando a gente estuda missiologia, nós temos diferentes PNAs, que são o que nós chamamos de povos não alcançados. Nós, por exemplo, temos diversas tribos indígenas, a qual missionários não entraram, a palavra do Senhor não chegou, não se traduziu, né, uma palavra ainda das Escrituras. Nós temos uma etnia chamada, por exemplo, Calon, de ciganos, que falam Xibe, né, que falam um dialeto próprio, né, que é diferente, não fala português, fala um outro idioma, está presente dentro do Brasil. Nós temos, por exemplo, comunidade sertaneja, nós temos comunidades quilombolas, a qual o evangelho ainda não chegou. Então, quando nós falamos em taetne, quando nós falamos em etnias, nós estamos falando desses grupos de povos, de tribos, línguas e nações, que o Senhor quer nos fazer uma casa de oração. Jesus disse em Mateus 24 que esse evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viriam a fim. Então, nesse tempo, o olhar do Pai, o coração do Pai está sobre as nações, sobre os povos de diferentes línguas, etnias, raças. Sabe, a visão de Apocalipse 7 são os povos, as nações rendidas diante do trono, e isso irá se cumprir, é uma visão profética. Isso já aconteceu nos céus, isso já foi determinado pelo Senhor, isso vai se cumprir. E o Senhor espera que a sua casa, a sua igreja se posicione, pregando o evangelho a todas as nações através da obra missionária, mas também como uma casa de oração para todos os povos. Então, queridos, sabe, esse momento de ajuntamento dos povos, ajuntamento das nações para celebrar a Copa do Mundo, um evento esportivo futebolístico que acontece de 4 em 4 anos, nós precisamos entender que é um memorial que precisa nos chamar a atenção para essa identidade que Jesus falou: a minha casa ela será chamada uma casa de oração.
sabe, um lugar onde a presença de Deus está em íntima comunhão, um lugar onde, sabe, o sacerdócio está ativado, onde oração em prol dos povos, das nações é oferecidas a Deus, sabe, um lugar de íntima comunhão com o Senhor. Essa é a casa de oração, nós somos casa, sabe, nós, o Senhor quer nos transformar em uma casa de oração, em um lugar onde, sabe, o Espírito Santo possa orar através de nós. A palavra do Senhor diz em Romanos 8 que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Porque até mesmo nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor espera que sejamos uma casa de oração para todos os povos. Sabe, nesses dias de Copa do Mundo, do dia 20 ao dia 2 de dezembro, 20 de novembro a 2 de dezembro, que é a primeira fase, a fase de grupos, nós vamos estar fazendo lives diárias, todos os dias à noite, sabe? Para estarmos clamando pelos povos, clamando pelas nações, intercedendo, sabe? Pelas nações e nos posicionando nessa identidade que profeticamente Jesus falou ao nosso respeito. Porventura, a minha casa não será chamada uma casa de oração para todos os povos. Sabe, eu quero te convidar nesse momento a clamar, eu quero convidar nesse momento para que, sabe, a presença do Espírito Santo caia sobre você, sabe, o Espírito de oração caia sobre a sua vida, para que você seja uma casa de oração pelos povos, para que você seja um intercessor, uma intercessora pelas nações da terra. E você vai poder fazer isso junto conosco aqui no canal, a partir de domingo, na abertura da Copa, do dia 20 ao dia 2 de dezembro, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento no nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que é viva. E nós agradecemos, Jesus, porque o Senhor declarou que a sua casa seria chamada uma casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Eu peço ao Espírito Santo, libera unção, libera graça sobre essa pessoa que está recebendo essa palavra, para que seja um intercessor, uma intercessora, uma casa de oração para clamar pelos povos, para clamar pelas nações. Nesse momento, Senhor Deus, de memorial, de ajuntamento das nações, para esse evento esportivo, nós clamamos, Espírito de Deus, venha sobre as nações com o vento fresco, venha sobre as nações com o sopro de avivamento, venha sobre os povos, abrindo portas para a pregação do Teu Evangelho. Nós oramos pelos países perseguidos, nós oramos pelos países a qual a Sua lei não permite a pregação do Evangelho, nós oramos por aquelas nações, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, a Tua igreja é perseguida, que esse seja um tempo, Senhor Deus, de avanço missionário, que esse seja um tempo de avanço nos céus dessas nações. Recaia sobre o Brasil, levantando o Brasil como uma casa de oração para todas as nações. Libera espírito de súplica, espírito de clamor, unção, capacitação para que a Tua igreja ore. Levanta, Senhor, os Teus braceiros, levanta as Tuas reuniões de oração, levanta as salas de oração, levanta os turnos de oração, levanta uma igreja, Senhor Deus, que ora com fervor, com profundidade, com intensidade, segundo a Tua vontade, pelos povos. Nós clamamos nesse tempo, posiciona os Teus intercessores. A Tua palavra diz em Isaías 62 que o Senhor Deus colocaria, Senhor Deus, guardas, que o Senhor colocaria sentinela nos muros, que clamariam dia e noite e que não dariam descanso a si mesmos e não dariam descanso ao Senhor, até que Jerusalém fosse levantada como um objeto de louvor na terra, até que as nações creiam, até que os povos sejam alcançados. Levanta, Senhor, despertem sentinelas, despertem intercessores, despertam aqueles que clamarão de dia e de noite pelos povos, pelas nações, a Tua casa de oração por todas as nações, até que Yeshua volte, até que o Teu Filho volte, até que o sol da justiça brilhe mais forte, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia em nome de Jesus.